Nitidamente, Cicinho, São Paulo pensando nesse clássico do Campeonato Brasileiro, priorizando a competição nacional, já que tem uma situação até confortável, por enquanto, na Sul-Americana. Então, esse 0-0, no contexto geral, não foi terrível. Não foi terrível, apesar da apresentação do São Paulo. É isso que o Roger falou. O empate foi melhor do que a apresentação do São Paulo. Os jogadores muito abaixo. Ferreirinha jogando mal, tentando na individualidade, não conseguiu. O André Silva até fazia o pivô, mas aí você tem que fazer pivô com o Tapia. É complicado, às vezes você tem que pensar e correr. E o Tapia, às vezes, ele sente dificuldade nisso, né? Você tem que valorizar a defesa, Cicinho. Não tomou gol ainda. Peraí, eu tô analisando o time. Por exemplo, então, o Cauli é um jogador que veio, uma contratação que veio, e todos nós sabemos o potencial dele. Não jogou bem também. Assim, por mais que a gente tente arrumar alguma desculpa sobre estar fora de ritmo, essa questão, é que a equipe adversária era muito frágil. Era um time fraco e pressionou o São Paulo na empolgação e nos erros do São Paulo, né? O Diordney aí jogou bem, o Luan também não foi bem, Enzo Dias seguro, o Dória e o Osório também, o Coronel, hora que foi exigido, beleza, e goleiro, assim, quando ele tá com sorte também, a bola pega na trave, não é igual outros goleiros aí, que o cara chuta do meio do campo, a bola vai no ângulo, parece ter um para-raio, e o Igor Felisberto, que é um jogador aí que comprometeu menos do que o Cédric, então já é um avanço. Quando você entende a maneira de jogar e não queira fazer nada além daquilo que foi passado pelo treinador. Será que o Roger escutou o Chico? Do Cédric com o Igor Felisberto? O Chico falou assim, não coloca o Cédric. Não, mas a questão e se o Cédric jogar domingo? Provavelmente vai jogar. Exatamente. Agora, entendeu? aqui no nosso telão tem esse campinho do São Paulo, a escalação escolhida pelo Roger Machado, preservando as principais peças para o domingo. E o Coronel, de novo, teve uma sequência. O Igor Felisberto foi bastante elogiado, eu concordo com o Cicinho, porque se apresentou para a partida, se esforçou, foi para cima. Uma zaga inédita com o Dória e o Osório, que aqui sim é uma novidade. É sempre bom fazer testes no momento em que você pode, de repente, empatar, como foi o caso. O Enzo Dias é um jogador que já dá confiança. Quando a gente vai para o meio-campo, espera-se que o Luan ele possa ter mais presença, que possa ser aquele Luan do passado. O Sabino, quando ele entra, daí ele recompõe a defesa de uma outra maneira. O Cicinho falou sobre o Diordney, que também já vem tendo oportunidade, depois foi substituído pelo Danielzinho. O Cauli, o grande problema é que com a lesão do Lucas, ele vai ser necessário no São Paulo. Ele precisa jogar melhor, porque provavelmente vai aparecer mais vezes até no time titular. Ele foi substituído pelo Negruti. Aí o Tapia não jogou bem, o Lucas entrou no lugar dele. O Ferreirinha é um que a gente pensa, agora vai ser o cara do São Paulo. Não, é oscilação. O Arthur é o titular e aí o André Silva, que precisa ter mais ritmo de jogo, se apresentar mais no São Paulo. E aí, Ronaldão? Time titular ficou para domingo. O time titular ficou para domingo. E esse time não é ruim, não, viu? Pelo menos o que apresentou ontem, sim, você... Só esquecemos de falar da trave, né? Mais ou menos. Porque a trave também ajudou muito o São Paulo ontem. E o Coronel ontem teve uma atuação segura, né? Não vinha jogando. E o São Paulo pode optar também por esse goleiro, porque o Rafael muitas vezes está oscilando muito. Aonde que ele oscila? Não, Rafael, é titular absolutíssimo. Contra o Bahia, o gol foi meu. Mas ele errou, isso não é oscilar, ele errou um jogo. E os outros que ele defendeu? Não, só para saber. Então, é bom você ter opções. E o treinador... E o Hugo na seleção? E o treinador tem opções. E o Hugo na seleção? É que faz tempo, então ele oscilou? Você tá falando de 1.600 Você tá colocando na balança aí goiaba e melancia. Calma, deixa eu só falar. Deixa eu terminar, Cici. Deixa eu molhar as palavras. O São Paulo precisa ter o quê? Peças para o Roger trabalhar. Porque ontem ele foi campeão de uma Recopa ontem, o Roger. Por quê? Porque ele monta a equipe. Ele vê os jogadores da base, ele acaba fazendo não é um catadão, ele faz uma espécie de um bem bolado, isso, uma organização da base. E ele precisa ver e dar minutagem para alguns jogadores. E ele fez isso ontem e está pronto para o Clássico. É bom você também estar preparado para o Clássico e usar fralda, porque o negócio vai ficar feio para você. Já detalhes do majestoso, hein? Isso aí. Jogaço, Corinthians no Z4, o São Paulo precisando se aproximar dos líderes. Vai ser demais, hein?
Contei para vocês nessa semana que o Banco Inter é um dos interessados em comprar os name rights do estádio do São Paulo. O tricolor deve trocar a Mondelez por um novo parceiro em dezembro. E Banco Inter, Banco Santander, MetLife, que é uma seguradora internacional, e a BioID são as principais interessadas. Repercussão entre torcedores do Atlético Mineiro dessa notícia do Banco Inter foi muito ruim. Isso porque o Banco Inter é da família Menin, como se sabe, e hoje Rafael Menin e Rubens Menin pagam valores bem menores pelos name rights da Arena Atleticana. A Arena MRV garante ao Galo 9 milhões e 100 mil reais por temporada. Esse valor, inclusive, foi reajustado. Inicialmente o acordo era de 6 milhões, mas como há reajustes via IPCA, hoje o Atlético tem direito a 9 milhões e 100 mil. Já o São Paulo sonha com a venda de um name rights por algo na casa dos 60 milhões de reais. E o torcedor do Galo em sua casa pensou, pô, então quer dizer que o dono do meu clube está disposto a pagar 60 milhões de reais por ano ao São Paulo pelos name rights do estádio dele, mas do próprio clube do Galo o pagamento é de 9 milhões e 100 mil. Importante registrar que hoje o Banco Inter não é favorito nessa disputa pelos name rights do estádio do São Paulo. A maior favorita, aquela que parece com mais vontade de fechar acordo, é a BYD, montadora de carros chinesa, que só não comprou os name rights no fim do ano passado por conta dos escândalos envolvendo áudios e venda clandestina de camarotes. As negociações foram retomadas recentemente e dá para dizer que há uma possibilidade boa de o Morumbi passar a ser chamado de Morumbi BYD. Só para completar em relação ao Banco Inter. Se a negociação com o São Paulo pelos name rights não vingar, existe também uma outra alternativa de patrocínio para Manga. Um valor bem mais acessível de 15 milhões de reais. Juca, a minha pergunta é, finge assim que estamos falando de dois outros times que não Corinthians e São Paulo. Sim. Uma pessoa neutra e olhava assim, eu gostaria de estar no lugar do Corinthians ou São Paulo hoje? Com todas as questões, dívida, fora de campo, dentro de campo. Mas tem que gostar de estar no lugar. Eu não gostaria de estar no lugar de escolher um. Dois. Você tem que menos escolher pior, um. então. Quem está menos pior? Acho que quem está menos pior é o São Paulo, porque a dívida do São Paulo é muito menor que a do Corinthians. O Corinthians deve 3 bilhões, Não, o mas São Paulo o Corinthians está na deve... Libertadores, o São Paulo não está, enfim, tem tudo. Sim, pois é, mas isso aí é rigorosamente circunstancial. Estar ou não na Libertadores, estar ou não na Sul-Americana. A situação do São Paulo para sair da crise em que está, o São Paulo não precisa de uma solução mágica, como tem aparecido aí com os salvadores da pátria, como já apareceram do Palmeiras anos atrás, aquele cara que ia trazer não sei quantos bilhões para o Palmeiras. Black Star. Depois apareceu no Corinthians, o fulaninho 1 bilhão, agora apareceu um no São Paulo também, né? Muito parecido com isso. Lá o rapazinho que trouxe o Ancelotti e disse que gastou 2 milhões de reais para trazer o Ancelotti, imagine você. E não foi remunerado. No mínimo é mau negociante, né? Porque não se garantiu junto à CBF. Mas, enfim, a situação do São Paulo é menos ruim do que a situação do Corinthians como instituição. Mas por que o Corinthians está felizão e o São Paulo está deprimido? Porque o Corinthians ganhou uma Supercopa do melhor time do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo, né? Naquela épica tarde no Mané Garrincha, em que a Fiel calou a nação, porque o Corinthians eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, seu tradicional adversário, por essas coisas. E ganhou a Copa do Brasil, não foi isso, o Corinthians? Sim. Foi campeão. É por isso. Agora, é o torcedor que gosta de se iludir. Lembra como o torcedor do Corinthians ficou feliz em 2005, com aquele Brasileirão? O que aconteceu 2 anos depois? É isso. Bom, quem chega melhor pro jogo, Danilo? Acho que o São Paulo está Quê? no momento melhor. Digo, tá assim. Na verdade, eu vejo esse jogo de uma maneira bem clara. Os primeiros 30 minutos, se o São Paulo resistir, vejo com o São Paulo a chance boa de ganhar. Porque está claro nos últimos jogos que o Corinthians está caindo fisicamente de uma maneira muito drástica. Então tem ali os 30, 40 minutos que o Corinthians vai tentar mostrar o seu serviço no primeiro tempo, especialmente. Depois, eu acho que o São Paulo, que conseguiu poupar o seu time, e o time titular do São Paulo faz bons jogos, com defeitos e qualidades, mas faz bons jogos, acho que o São Paulo consegue oferecer resistência ao Corinthians se conseguir segurar esse começo. E eu acho que o planejamento do São Paulo para a semana foi melhor executado do que o do Corinthians. O planejamento do São Paulo foi ir para o Chile com time todo mundo reserva, exceção do Cauli, que entra de vez em quando,
conseguiu um empate, continua na liderança da Sul-Americana e tem um time fisicamente melhor do que o Corinthians, que jogou contra o Mirassol, foi para a Colômbia, tinha ali uma discussão se ia poupar ou não os jogadores na Colômbia, não poupou, na altitude, claramente cansou, o Diniz substituiu só aos 77, como eu falei no começo do programa, para mim claramente desgastou, e sem contar, apesar de ter jogado quarta e quinta no final, por conta desse planejamento feito pelo Roger, eu acho que o São Paulo chega fisicamente nos 90 minutos numa situação melhor. Agora, qual que é a questão? Como vai ser a relação, de novo, de todo o ambiente, que a gente discute jogo a jogo, como vai ser a relação do ambiente com o Roger, né? Vai ser culpa do Roger? Vai ser mérito do Roger? Vai ser... Então essa é a discussão, mas eu vou te falar que eu vejo boa chance do São Paulo. Em relação ao racismo, a torcida do Corinthians não poderá ocupar o setor que ficam justamente os bancos reservas. Então, o ambiente em relação ao Roger vai estar vazio atrás dele, né? Não vai ter público. Agora, tem uma diferença grande, Danilo, é que o Corinthians tem um machucado, que é o Memphis, o São Paulo tem 8. Então, essa questão do revezamento, né, do poupar, o São Paulo não tem exatamente um bom time para levar para Itaquera, né? Ontem aconteceu uma coisa, e o Juca acho que vai lembrar. Antecipada. Aconteceu uma coisa, o São Paulo só tinha canhotos para jogar na zaga, né? E eu lembro da seleção brasileira do Lazzaroni com André Cruz e Ricardo Gomes, tomando de 4 da Dinamarca. Não dá para jogar 2 canhotos na zaga, é uma questão mecânica, né? E o São Paulo não tem zagueiro destro. Ou melhor, tem o Arboleda. Porém, não pode tem jogar. esse pacote todo aí. O Arboleda está de volta. Mas punido pela diretoria, tal, não pode jogar. Eu pragmaticamente jogaria o Arboleda das Feras. Só tem torcedor do Corinthians. Vai lá, filho, se vira. Vai lá, ó. Você aprontou 30 dias, agora a sua punição vai ser jogar em Itaquera. Preciso fazer um break. Avançando aqui nos assuntos, para a gente não tomar tempo demais. Coloquei aqui, ó, tá aqui a imagem do Marino Inestrosa, que é o atacante do Vasco da Gama, que até botei no blog do São Paulo ontem e já tinha falado com vocês esse ano. Jornalistas colombianos citaram o interesse do São Paulo no Inestrosa no início do ano. O São Paulo era um dos interessados no Inestrosa. E o Vasco chegou, depois que vendeu o Ryan, ficou cheio de grana, entendeu que ele era a melhor reposição, foi lá, pagou 30 milhões nele. O problema ele não estava bem nem com o Diniz e não está conseguindo jogar com o Renato Gaúcho. O Vasco da Gama tem interesse no Arboleda. Então, é o seguinte, coloquei ontem, será que vale a pena o São Paulo fazer uma tentativa, já que o Inestrosa joga tanto nas pontas, quanto joga mais pelo centro? Aí é uma posição de tentativa. O que eu posso garantir para vocês é confirmada essa informação de que o Rui Costa foi atrás do Inestrosa no começo do ano. E a gente sabe que o Rui Costa, normalmente, ele não foge muito do range dele, das coisas que ele faz. Então, assim, a sugestão se o Vasco, que é o Arboleda, e se o Inestrosa, ele não é nem reserva do reserva, porque mesmo com o time reserva, ele não entra no jogo, o Renato Gaúcho não vem usando ele porque acha que ele está muito abaixo e acha que ele toma decisões erradas, por que não tentar fazer uma composição com o Vasco de 5 meses? Não é troca no pau, a pessoa, mas até parece que o Vasco vai dar... Meu filho, 5 meses. O Vasco dá ele 5 meses pra gente, pega o Arboleda, a gente pega o Inestrosa, o cara se adapta melhor ao futebol brasileiro, ele continua sendo do Vasco, assinou um contrato de 5 anos. O Vasco só vai aproveitar a adaptação do jogador e cede ele para o São Paulo. Bom para eles, bom para nós, no final das contas, e a gente consegue fazer uma compensação. A pergunta é exatamente o que está aqui, ó. Será que dá? Será que vale a pena? O cara não joga no Vasco. Ele não joga nem quando o Vasco joga com o time reserva. Por que não a tentativa? Eu acho válido. É bom jogador, é jovem, mas o São Paulo precisa de jogadores pelas pontas e que tenham flexibilidade tática dentro do time. É um jogador jovem, que é o que a gente precisa, que é juventude. Mas aí a gente já não tem o Luca, tem não sei o quê. Gente, o Luca, adoro o Luca, fazer essas coisas, mas não dá para comparar o Inestrosa com o Luca nesse momento. A fase de um e de outro. Então, assim, se existe a possibilidade, você ter... mas e o Rian?
O Rian ainda está recuperando forma no sub-20. Não sabemos como o Rian vai voltar, porque está voltando de lesão. Olha o André Silva. Se for para fazer isso, se tiver a chance de pegar o Inestrosa, empresta o André Silva para outro time, troca por outro jogador de meio de campo, por exemplo, para o André Silva jogar e conseguir se readaptar de novo também. É sim, o mercado é isso, você faz compensações, você bota aqui, tira ali, vai fazendo esses ajustes. Importante que a gente tem jogador para poder fazer isso. Por que não? Aí depois você comenta aí o que você acha sobre o Inestrosa também, para a gente poder ver essa possibilidade no São Paulo. É uma possibilidade, é um jogador que já interessou no passado, é um jogador interessante que está em baixa e de um time que tem interesse no jogador nosso, que é o Arboleda. Por que não? A pergunta é essa, por que não? Vamos então agora falar sobre os naming rights, que é o assunto que surgiu ontem e sempre que a gente faz a forma reta das coisas. Quem passou a informação antes de tudo foi o Jorge Nicola, no canal dele, na live dele. Ele falou sobre esse assunto e ele trouxe as 4 empresas que querem patrocinar o São Paulo. O São Paulo realmente tem essas empresas no radar. A BYD é uma empresa que deu uma arrefecida nos comentários, está tentando fazer uma retomada agora. E o São Paulo, então, como o Nicola falou, tem 4 empresas. Eu perguntei como é que estava esse processo ontem e me falaram o seguinte: Zanqueta, a gente está querendo fechar o diretor de marketing para o diretor de marketing tocar o processo e já encaminhar aí os próximos passos. Então, aí até na pergunta da dona Elza, e o novo diretor de marketing? Pois bem, dona Elza, estão tentando fechar com o diretor de marketing, estão tentando definir a contratação dele. E isso está impactando, inclusive, nos próximos passos sobre o naming rights. Zanqueta, e como é que está esse assunto? Bom, a proposta que o São Paulo tem para as empresas, e aí, segundo o Nicola, e o pessoal confirmou que até tem mais empresas que estão sondando o São Paulo para isso. Mas o Nicola já falou das 4, vou comentar com vocês. Santander, que está aqui na imagem da capa. MetLife, que é uma empresa que bota bastante patrocínio, principalmente em arenas no mundo afora. Tem uma arena gigante nos Estados Unidos, que, se eu não me engano, vai fazer a final da Copa. Temos o Banco Inter, que já foi o nosso patrocinador. Aí não sei se dá para botar muita fé, não. Acho que não tem esse estofo todo. E temos também, qual era a outra? A BYD, que seria o tal do Morumbi BYD, que a gente já até repercutiu no início do ano com relação a esses assuntos. Por que 600 milhões está na capa aí, Zanqueta? Explica isso aí melhor. 600 milhões seriam 60 milhões anuais por 10 anos. Mas e a proposta do Palmeiras? Quanto o Palmeiras recebe? O Palmeiras recebe 52 milhões por 18 anos. Qual é a melhor, Zanqueta? Cara, melhor proposta é por quanto mais longevo o contrato, melhor. A questão é, quanto mais longevo for, mais amarrado o contrato fica. Então, mais você tem multas também para poder cobrir, fazer essas coisas. O que eu posso dizer para vocês é fato. A mudança da Nubank para o Allianz ali que fizeram no estádio do Palmeiras, ela é positiva para a gente, tanto que o mercado aqueceu e os números inflaram. Então, o Palmeiras, indiretamente, ajudou a gente, como, por exemplo, o Corinthians e o Flamengo, quando puxam para cima o valor dos pagamentos das camisas para empresas de bet, eles também puxam para cima o nosso. Vocês sabem, a gente tem uma cláusula no nosso contrato que a gente tem uma compensação lá de Flamengo 85%, Corinthians 90% e Palmeiras 100%. Quando você faz lá a média, você faz lá a compensação, a média ponderada dos valores, você chega na conta do São Paulo. O São Paulo deve subir seus valores de patrocínio para o ano que vem para alguma coisa aproximadamente, se cumprirem a cláusula do contrato, em torno de 150 milhões. Hoje, a gente tem uma coisa próxima de 100. Então, assim, imagina, a subida dos rivais faz com que o São Paulo, não por méritos próprios, mas por benchmark de mercado ou por equalização de mercado, a gente suba junto. Então, nesse caso, como é que fala? O Palmeiras subiu, traz para a gente também. Então, temos essas possibilidades para esse ano e essas questões que a gente pode acabar tirando proveito. O São Paulo, antes de avançar nesses assuntos, precisa contratar, como perguntou aqui a nossa querida dona Elza, que está lá sempre com a gente, e há bastante tempo, o diretor de marketing ainda precisa ser fechado. O São Paulo queria fechar o diretor de marketing essa semana, e quando eu perguntei sobre como estão os outros assuntos de patrocínio, eles falaram que não querem
avançar em nada sem a presença do novo profissional que o São Paulo quer contratar. Está aí na mão do Macis e companhia a definição desse assunto dos naming rights, que deve, pelo menos pelo que a gente está sentindo, apresentar esses valores, 600 milhões pelo período de 10 anos, o que daria 60 milhões anuais. Então, em baixa, São Paulo vai ter aparentemente aí uma grande liberação na folha salarial. Com muita coisa que vai acontecer, o São Paulo vai ter uma grande liberação na folha salarial. Então, o Scarpa é um nome muito possível para o São Paulo, né? É um nome muito conveniente, uma vez que o São Paulo já teve muito interesse no Gustavo Scarpa. Agora, uma discussão dos últimos dias que nós estávamos tendo. Pô, mas o Scarpa, tal... Nessa partida contra o O'Higgins, Gustavo Scarpa pra ontem. Urgente, jogadores igual Gustavo Scarpa, igual Cebolinha, urgente. Não dá mais pra encarar André Silva, Tapia, o Cédric Soares, Luan, esse Cauli. Que é esse Cauli? Esse Cauli eu defendi aqui, falei, gente, esse cara vai ser bom jogador. Eu nem acho que ele seja tão ruim quanto ele tá produzindo, que não é nada. Ele não produz nada, mas eu nem acho que ele seja tão ruim. Eu vejo ele também como meio chinelão, meio indolente, meio descompromissado. Manda toda essa gente embora. Manda todos esses caras embora, porque independente de qualquer coisa, independente do contexto, o nível técnico é baixíssimo. Esse André Silva teve um jogo, eu não esqueço, que ele foi tirar satisfação com o Alan Franco. O Alan Franco foi dar uma cobrada no Luciano, algo que tinha que fazer. O Alan Franco foi cobrar e o André Silva foi separar, depois ele acabou tirando satisfação com o Alan Franco. E aí, André Silva, cadê toda essa personalidade, toda essa sua garra, toda essa sua vontade contra o O'Higgins? Pra mim, assim, um jogador patético, que vai embora. Você nunca foi nada no São Paulo. Então que você vá embora, André Silva. Vai embora do São Paulo. Então, olhando hoje pro cenário, esse Gustavo Scarpa caberia como uma luva em qualquer lugar desse time que jogou. É uma coisa assim inacreditável. São Paulo precisa urgente desse reforço. E o Roger Machado... O Roger, muito pouco também, né? Muito pouco. Ah, tá em 7 desfalques, um monte de desfalque, perdeu vários jogadores. Então, seu trabalho é chegar e escalar. Muito pouco repertório, porque assim, dá até pra entender bastante contexto desfavorável contra o O'Higgins. Dá pra até entender, mas assim, pra não criar nada, pra não criar absolutamente nada, porque esse André Silva, ao que me consta, ele custou 26 milhões de reais. Duvido que tenha algum jogador no O'Higgins por esse valor, fora os outros. Quanto custa esse Cauli? Quase 30 milhões de reais? Não tem um jogador assim no O'Higgins. Então nós temos que entender tudo. Temos que entender jogador bagre, jogador horroroso, e temos que entender o contexto do Roger Machado. Manda o Roger embora. Já falei aqui antes. Manda o Roger embora. Não tô nem falando aqui do trabalho do Roger, que pra mim é fraco também. Pra mim se assemelha muito a Crespo, Zubeldia, Carpini. Se assemelha muito. Agora, eu falo de mandar o Roger Machado embora porque eu não vejo o Roger Machado em novembro. A gente ali, a torcida apoiando, o Roger Machado fazendo um baita de um trabalho até novembro. Eu não vejo. Pra mim, o Roger Machado já está basicamente demitido de São Paulo, então pra mim tem que mandar embora o quanto antes pra nós pararmos de perder tempo. E o que me incomoda também, por que ele ganha 1 milhão, né? Falam que ele ganha 1 milhão. Por que o Crespo... Eu sei que tem muitos que gostam do Crespo aqui, e independente de quem gosta, quem não gosta, o Crespo chegava e falava que não tinha nada pra fazer, ele ficava falando de política, né, da situação do clube. Então se você não tem nada pra fazer, por que você ganhava 1 milhão, 1 milhão e 300? Se você não tinha mais nada pra fazer, mais nada pra tirar do time. Esses treinadores que se apoiam em discurso... O Roger ainda não fez isso. Mas se começar a se apoiar em discurso de não tem o time, não tem elenco... Então por que o São Paulo não contrata um técnico que ganha 100, 200 mil reais pra vir dar desculpa de derrota? Se vai ser um técnico que vai falar... Não, mas perde porque
não tem condição por causa do elenco, então aí não precisa pagar tão caro no técnico, não precisa pagar tão caro no treinador. Mas independente disso, isso é uma coisa que está acontecendo no São Paulo. Para mim, o São Paulo gasta muito errado de forma proposital, né? Porque a gente vê pessoas igual o Rui Costa, Casares, Belmonte, que já saíram, mas pessoas, né, ainda pegando o resquício das contratações e da gestão dessa galera, pra mim, pessoas que diretamente ali tentavam, isso é opinião minha, tá? Que queriam realmente destruir o São Paulo Futebol Clube. Então, gasta-se muito com Tolói, Wendel, querendo comprar Juan Tressoldi, se esforçando ao máximo para comprar Juan Tressoldi. Agora, aparentemente, querem comprar Cauli, André Silva, trazem Tapia. Algo assim simplesmente inaceitável e inacreditável. E técnicos não conceituados, agora o Roger Machado, falam que ele ganha algo em torno de 1 milhão e multa de 2 milhões para demissão. Algo assim completamente descabido, algo assim completamente irreal, né, com os dias de hoje, e assim, uma cusparada na nossa cara. Mas nós demos sorte. Falam que foi o pedido do Roger aí, o Arthur. Imagine o que seria desse São Paulo sem o Arthur. Porque nós temos nossos jogadores ali, né? Marcos Antônio, que tá machucado, mas o Marcos Antônio, Bobadilha, tem o Danielzinho, porque o Roger, ele piorou o meio de campo do Crespo. Isso é verdade. Eu não gostava do trabalho do Crespo, mas o Roger, ele piorou o meio de campo do Crespo, mas melhorou o ataque. A zaga é horrorosa dos dois, né? Então, nós temos jogadores ali. Marcos Antônio, o Enzo Dias sempre carregou o piano, o Lucas Ramon chegou muito bem, lateral direito, tem ali o Luciano, o Caleri, que são os principais, o Lucas não vamos poder contar mais, o Ferreirinha, que é uma incógnita. Ferreirinha e Luciano são duas incógnitas, né? Não dá pra saber se eles vão destruir o jogo ou se eles não vão jogar nada. Caleri sempre briga demais, tem ali Alan Franco, Sabino. Nós temos um time base ali. Só que, o que seria desse São Paulo sem o Arthur? Sem essa chegada do Arthur? Porque o Arthur hoje, se ele não for o melhor, ele tem sido o melhor jogador do São Paulo. Se ele não for o melhor, ele tem sido um dos melhores. Por conta do volume de jogo, da dinâmica que ele dá, da forma como ele acende as partidas. Então o São Paulo deu muita sorte. Agora, talvez pelo Roger Machado que pediu, e assim, é de uma incompetência muito grande dessa gestão, né, não ter trazido o Arthur antes, precisando de jogadores. Teve que chegar o Roger e apontar, ou seja, o Rui Costa e o setor de scout são inexistentes, porque tem que chegar um técnico que, pra mim, não é um técnico da grandeza, do nível de São Paulo, tem que apontar um jogador desse no mercado que estava completamente disponível, né, da forma como vem pro São Paulo. O São Paulo já virou a página da Sul-Americana e foca no Campeonato Brasileiro, onde no próximo jogo tem um duelo super importante pela frente contra o Corinthians. Este duelo vai definir se Roger Machado terá estabilidade na frente do comando da equipe ou não. Uma derrota pode complicar ainda mais as coisas. O duelo acontece na Neoquímica Arena, casa do rival. Em péssima fase no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem o desafio de vencer o seu maior rival para escapar da zona de rebaixamento. Atualmente o rival ocupa a 17ª colocação com 15 pontos conquistados. Por outro lado, o tricolor busca a parte de cima da tabela, onde ocupa a 4ª posição com 24 pontos conquistados até aqui. Ciente dos fatos e sabendo da necessidade de vencer o grande clássico para ganhar estabilidade na competição, Diniz comentou sobre o majestoso: "Esse jogo para nós é um jogo extremamente importante. Todo mundo sabe, por ser clássico e principalmente pela situação na tabela. Vamos recuperar bem os jogadores e colocar o que a gente tiver de melhor para a partida de domingo", comentou o técnico do Corinthians. E aí, torcedor, você acha que um empate na Neoquímica contra o rival é um bom resultado para o São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.